voltará, a todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Olá, querido ouvinte, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Verdades para o Tempo do Fim. Deus seja louvado pela sua companhia aqui conosco. Deus seja louvado porque mais uma vez Ele nos concede essa oportunidade de estudar a sua palavra, compreender o plano da salvação. E eu tenho certeza que Deus tem falado com você, Deus tem falado com cada um de nós aqui também. Irmão Alexandre, seja uma vez bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Você que começou aqui o estudo do Apocalipse, Deus seja louvado. Está sendo uma bênção, irmão. Amém. Glória a Deus. E hoje nós estamos com um irmão especial aqui. Isso. Tiago teve que se ausentar hoje, Sim. né? Irmão Ariel. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Amém. E hoje nós vamos estudar a lição 11, né? Uma besta que sobe da terra. Sim. Que é Apocalipse 13, a parte 2, né? Olha só. Agora, nós estudamos sobre a besta que sobe do mar, né? Sim. A gente viu que foi o sistema papal, que saiu da multidão. Agora, a besta que sobe da terra. Ou seja, é o contrário do mar, né? Sim. O mar é povos. E aí a gente já pode ter uma direção que da terra é despovoado, né? Sim. Esse poder, né? Então, esse estudo hoje, ele promete, e eu queria pedir para você, querido ouvinte, que você não saia daí, porque Deus vai falar mais uma vez fortemente ao nosso coração, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que as profecias estão se cumprindo ao pé da letra. Então, nós vamos fazer uma oração agora nesse momento, e depois nós vamos voltar já. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que está assistindo, ouvindo esse programa. Que o Senhor mais uma vez possa ser o nosso professor através do Espírito Santo. Amém. Por favor, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não só ser ouvintes da Tua Palavra, mas sim praticá-la, vivê-la nesses últimos dias, porque sabemos que Jesus está voltando e queremos estar preparados para aquele grandioso dia. Por isso, esteja aqui conosco, abençoe esse teu filho, essa tua filha. Se porventura, Senhor Deus, alguém tem passado por algum momento difícil na sua caminhada, Senhor, Tu sabe as lutas, as dificuldades, as provações que os Teus filhos têm passado aqui nesse mundo. Por favor, Pai, que Tua bênção espiritual esteja sobre cada filho Teu. Amém. Pedimos a Ti essas bênçãos, Pai, e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos em uma época de grandes avanços científicos e tecnológicos. Infelizmente, o próprio ser tem regredido e se degenerado devido ao pecado. É nesse contexto que surge o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, uma editora de livros religiosos com preços módicos na região rural de Capitólio. Nosso intuito é auxiliar pessoas de todas as idades na área física, moral e espiritual. Para mais informações, visite nossas redes sociais: YouTube, IAG, Comunidade IAG, Instagram, Instituto IAG, Facebook, Equipe IAG e o site comunidadeag.com.br e no Telegram, Instituto IAG. Ou entre em contato conosco através do WhatsApp DDD 37 9964 2699. Que maravilha, né, queridos ouvintes? Então, o IAG, quem quiser saber mais sobre o IAG, entra no site, né? Comunidade IAG, e também no YouTube. Se digitar IAG, né, você vai ver os vídeos lá, um canal no YouTube que tem várias mensagens de saúde, de esperança, né? E aquela promoção, irmão César, ainda está em vigor, né? Com certeza. Aqui os irmãos aqui de Capitólio que estão nos ouvindo, né? Queridos ouvintes, que quiser uma grande controvérsia, basicamente é o Apocalipse ali dentro, né? A história também. Sim. A gente entrega de graça esse livro para quem quiser, né? É um presente. Sim. Só entrar em contato no WhatsApp da rádio, a gente entrega esse livro em mãos. Amém. Totalmente grátis.
Uma boa noite, queridos ouvintes, mais uma vez. E hoje nós vamos estudar a besta que sobe da terra. No estudo anterior, conhecemos as características da besta que sobe do mar, que é Roma, em suas duas fases, né? Primeiramente imperial, Césares, e a segunda fase é o papal. Entretanto, na continuidade do Apocalipse 13, encontramos uma segunda besta. Ela possui característica distinta e emerge da terra. No estudo de hoje, descobriremos que poder é representado por essa besta. Que poder é representado por essa besta? De que forma ela se unirá e apoiará a primeira besta em seus propósitos? E o que significa o enigmático número 666? Ainda aprenderemos sobre o selo de Deus, que no Apocalipse está em oposição ao selo da besta. Então nós vamos aprender o selo de Deus, né? E vamos ver o selo da besta. E esse número que as pessoas se apavoram, né? Tem até em filme. 666 é o número da besta. Então, que número é esse, né? Sim. Nós vamos entender isso, né, irmão César? Sim, com certeza. A Bíblia, ela mesmo se explica, né? Amém. Então, lê, irmão César. Vamos ler Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então essa besta surge da terra. O que significa isso, irmão? Terra, surge da terra. Outra surge do mar, que é povos, né? A gente já estudou esse momento. Se alguém está pela primeira vez nos ouvindo, mas eu não sei quem é essa primeira besta que sobe do mar. Só entrar no Facebook da rádio, tá lá, procurar, né? E também na TV Verdade Presente no YouTube. Todos os estudos a gente tá gravando e colocando nesse canal, né? No YouTube, TV Verdade Presente. Tá bom? E pode acompanhar os estudos anteriores. Então essa terra, irmão. Aqui diz que a segunda besta que surge da terra, mas o que significa isso? Relembrando a primeira besta da lição anterior, surge do mar. Mesmo sentido de água em Apocalipse 17, verso 1 e 2. E o mar simboliza densas populações, Apocalipse 17, verso 15. Sendo assim, podemos concluir que terra representa o oposto, uma população escassa. A nação assim representada não surgiria, portanto, pela guerra, conquista e ocupação, mas se desenvolveria e alcançaria a grandeza numa região de poucos habitantes. O profeta viu esta nação emergindo do grego anabainon, que significa crescer como uma planta. Uau! Então essa besta vai surgindo, né? A não sai de guerra de povos, vem crescendo. E o interessante, irmão Alexandre, é que tudo isso está na história. Sim. Né? Mas tem pessoas que podem dizer assim, mas como é que vocês sabem disso tudo? É só estudar a história. Sim. Você estuda o livro do Apocalipse junto com a história, você vai compreender como isso tem base e tem crescido dentro da profecia. Sim. Tem fundamento dentro da profecia. Amém. E aí Apocalipse 13, 11 diz que outra característica aqui, 2 chifres, né? Vi uma besta emergir da terra, possui 2 chifres. Então ela sai da terra e tem 2 chifres. Irmão César, o que significa esses 2 chifres? Já vimos que é poder, né? Você vai dar o texto aí. Sim. Mas é poder, né? Então esse poder tem 2 características também ali. Esses 2 chifrinhos aí. Então é um animal que tem 2 chifres. Chifre, como de cordeiro, simboliza um poder que é um poder que governa, que é gentil, quase o quê? Cristão. Sim. Por que quase cristão? Interessante essa pergunta, né? Por que quase cristão? Porque na história, aqui diz que os chifres não têm coroas como o grande dragão vermelho e a besta como corpo de leopardo. Isso significa que não haverá nem papa, nem rei, mas uma república ou um poder democrático. O fato de ter 2 chifres pode ser uma alusão à liberdade civil e religiosa. Os Estados Unidos da América preenchem acuradamente as especificações desta profecia, irmão Alexandre. Sim.
né? Porque você vê que é uma nação que tem o quê? Aparentemente uma liberdade religiosa e civil. Sim. E os Estados Unidos, ele vem crescendo ali no século XVIII, ele foi crescendo aos poucos, levantando, porque os ingleses, fugido ali da coroa britânica, eles falaram que a Nova Inglaterra, formaram a Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Muitos ali chamados pais peregrinos e os que foram perseguidos até pelos os anglicanos, né? Foram perseguidos, eram chamados até os puritanos, porque eles queriam purificar a igreja da Inglaterra. Foram perseguidos pelos evangélicos, ó. Então não só a igreja romana que perseguia, mas também toda vez, irmão César, que une igreja e Estado, dá confusão. Sim. Então a Inglaterra virou a igreja anglicana, virou a igreja da nação, né? A igreja do Estado, e começou a perseguir outros, né? Que estavam meio desacordo, e aí eles fogem e formam a Nova Inglaterra e os Estados Unidos. E eles vêm crescendo até hoje. Os Estados Unidos é uma potência, né? Sim. Em poucos anos. Em poucos anos, Sim. É verdade. E você falou do chifre, o ouvinte deve estar ouvindo, mas chifre é poder, mas como? Tá lá Apocalipse 17, verso 2, Daniel 8, verso 21 a 22, Daniel 7, 24, tá todas essas referências que chifre é poder, né? Sim. Significa poder. Que coisa interessante, irmão César. Que diz que, continuando nessa mesma pergunta, diz que falava como um dragão. A besta que parecia um cordeiro agora começa a falar como um dragão. Fala como fala uma nação? Um governo fala por meio de suas o quê? Leis. Sim. De acordo com esta profecia, aqueles que obedecem à lei de Deus podem esperar o quê? Perseguições, mesmo nesta república da liberdade, a qual por muitos anos tem sido um refúgio para os perseguidos. Quando esta besta fala como um dragão, isso quer dizer que sua natureza muda de cordeiro para dragão. Uau. O que ele faz, o mesmo tipo de obras do dragão que veio antes dela. Então, parecia um cordeiro, mas como abrir a boca, falava como um dragão, né? O cordeiro é símbolo de Cristo, você já disse isso. Então é a nação cristã. Os Estados Unidos foi formado pelos pais peregrinos ali, cristão, fundamentado ali, sem papa, sem rei. Mas quando falava como dragão, né? Que coisa. É só um dado aqui, ó. Sim. Que diz assim que quando ocorre a ferida mortal da primeira besta, foi em 1798, né? Nós estudamos na primeira besta, que a nação do mundo estava em franca ascensão. Quando a ferida mortal foi dada na igreja romana, em 1798, qual é a nação que estava subindo ali, bem devagarzinho? Os Estados Unidos da América. Os britânicos colonizaram a região da costa atlântica, América do Norte, onde foram fundadas um total de 13 colônias, por isso que é Estados Unidos da América. Você pode ver que os Estados Unidos, as 13 colônias, tem estado que tem pena de morte, tem outros que não. Então são 13 colônias que estão unidas, mas elas têm leis diferentes, né? Mas elas estão unidas. Essa colônia, inicialmente com muitos diferentes, é afastada política e culturalmente entre si, uniram-se e declararam sua independência em 4 de julho de 1776, tendo essa independência sido reconhecida pelo Reino Unido após o fim da Revolução Americana em 1776 e em 1783, sob os termos do Tratado de Paris. Desde então, os Estados Unidos gradualmente evoluíram em uma superpotência, passando a exercer crescente influência política, econômica, militar e cultural no panorama mundial. Hoje os Estados Unidos dominam, né, culturalmente, os filmes, os refrigerantes, a alimentação americana, né? Tem se alastrado no mundo inteiro, né? No mundo. Em poucos anos, né? Os Estados Unidos, você pode perceber que todos os países sempre querem copiar os Estados Unidos. Sim. Sempre. Né? E a gente vê que as coisas estão mudando.
por mais que seja um estado de liberdade religiosa, mas a gente começa a ver aqui movimentos que estão querendo, né, ter um governo único, estão pedindo coisas assim que você não tem mais essa liberdade como você tinha quando nasceu essa nação aqui. Então a gente vê que a profecia ela está se cumprindo, porque parece um cordeiro, mas agora começa a falar como um dragão. Sim. Porque começa a impor certas leis. E a gente vai ver que lei que ela vai impor mais adiante, né, da história desse mundo. O verso 12 e o 13, Apocalipse 13, verso 12 e 13. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adoram a primeira besta, o sistema papal, né? Ela vai fazer, cuja ferida mortal fora curada. Ela está sendo curada, né? Ali quando Benito Mussolini deu as terras para o Vaticano, né? Começou a ser curada. Vai ser curada totalmente quando ela tiver o poder, quando ela teve na Idade Média. Aí o verso 13, também opera grandes sinais, essa segunda besta, né, os Estados Unidos, de maneira que até fogo do céu desce da terra diante dos homens, irmão. Olha, então o que faz esse poder? O que faz a segunda besta? O que ela faz? Dá poder para a primeira besta e ela faz chover até fogo do céu. Olha só. Nos Estados Unidos da América. E hoje parece que é impossível, né, a gente pensar que os Estados Unidos irá se unir com o sistema papal. Até o presidente antigo tinha muita rixa, o sistema papal com o antigo presidente dos Estados Unidos, né? O Trump. Eles eram meio que brigados, né? Será que essa profecia vai se cumprir? Porque os Estados Unidos é evangélico, né? O sistema evangélico ali. E o sistema papal católico. Como é que vai se unir isso aí? Interessante, né? Mas, se está escrito, vai se cumprir. A profecia ela precisa sempre se cumprir. Sim. E nós vamos ver como que vai se cumprir, né? Isso. O que vai se unir? O que vai unir a todos? Todas as igrejas, né? A gente vai entender hoje qual é o número da besta. O nome da besta. O texto revela que a segunda besta, com a aparência de cordeiro, passou a exercer toda a autoridade para fazer com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, que teve sua ferida curada, e também operasse grandes sinais. Como pode ser possível tamanha mudança? Os protestantes fundamentalistas costumavam insistir na separação entre igreja e Estado. Os Estados Unidos foi construído assim, né? Separação entre igreja e Estado. Isso está até na Carta Magna, né? Na Constituição dos Estados Unidos. Sim. O protestante... Atualmente, existem organizações que estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo. Em cumprimento à profecia, vemos que os Estados Unidos começando a exercer seu poder político para impor uma religião que se opõe aos 10 mandamentos. Êxodo 20. Olha só. O Trump até fez os evangélicos estavam junto com ele, né? Para ter essa união de igreja e Estado. O Trump estava já fazendo essa organização, né? Para que a igreja e o Estado seja uma só. Então a gente percebe que está acontecendo. Sim. Há alguns anos atrás isso não tinha esses movimentos. Agora está tendo com uma tendência mais rápida assim, né? Então a gente vê que eles estão querendo se unir, Estado e Igreja, e colocar uma lei só. Sim. Com imposição de leis. E querendo o quê? Abolir os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu com o seu dedo. E principalmente mudar o sábado para o domingo. Isso, o 4º mandamento. Sim. No ano de 1798, ao terminarem os 1260 anos do poder perseguidor de 538 a 1260, o general Napoleão Bonaparte Berthier prendeu o Papa Pio VI, cumprindo assim a profecia de uma ferida mortal ao papado. Apocalipse 13, verso 3. O código de Justiniano foi anulado e o papado desapropriado dos 5 estados que esse tinha no centro da Itália. Seus poderes temporais foram tirados. A ferida foi tão profunda que parecia que o papado não se recuperaria dela. O Papa Pio VI foi levado para o cativeiro, Apocalipse 13, verso 10, e seus sucessores se auto-recluíram no cativeiro, negando
negando-se a aparecer em público até que ele restituísse os poderes temporais. Aí em 1929, Benito Mussolini assinou a célebre concordata com o papado, dando-lhe 44 hectares que hoje constituem o Estado do Vaticano, recuperando assim o poder temporal dos papas. Desde aquela época, voltaram a mostrar-se em público com poder, a popularidade crescente, fazendo viagens pelo mundo, sendo aclamado por multidões, inclusive em países protestantes como Estados Unidos. Entendemos que, com esse evento, teve início a cura da ferida da morte. Quando ela for totalmente curada, toda a terra vai se maravilhar, segundo a besta, Apocalipse 3, verso 3. Então a profecia está se encaminhando, né, irmão César? Está se encaminhando. Olha. E aqui diz que os sinais, né? Os Estados Unidos têm sido chamados de terra das maravilhas, terras da ciência, da invenção e da produção em massa. O mundo do aprendizado, da cura, da velocidade, do glamour insuperável, terra da liberdade civil e religiosa. Tais sinais fazem com que as pessoas acreditem que possuem a bênção de Deus e serão guiados por Ele. Então, como já foi mencionado antes, os Estados Unidos ele está sendo uma luz, um farol para todos os mundos. Sim. Por isso, quando ele decretar uma lei junto com o outro poder que a gente estudou semana passada, todo mundo vai se maravilhar e vai achar que realmente é a voz de Deus, por ser um país de liberdade religiosa. E próspero, né? E próspero. Materialmente, né? Isso. Então as pessoas vão ver que Deus está guiando, né? E Apocalipse 13, 14, irmão César, o que está escrito lá? Seduz, olha só, olha como isso está acontecendo. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, em homenagem à primeira besta, o que esse segundo poder pede para os habitantes da terra? Façam uma imagem a essa besta. Olha, e aí o ouvinte deve estar pensando, uma imagem? Então vamos fazer uma estátua. E a gente está vendo no Apocalipse, quem está nos acompanhando, que é simbólico, né? É simbólico. Não é uma imagem visível. Sim. Né? As pessoas são levadas a adorar a primeira besta, e adoração significa submissão à autoridade daquele a quem se presta reverência. Esse é o retrato que a profecia fornece da adoração dedicada ao papado pelo chamado protestante. No ato de impor uma adoração, esse poder se coloca no lugar de Deus, o único ser digno em todo o universo a ser adorado. Então, uma imagem da besta, quando é unido à igreja e Estado, é unido à igreja, forma-se a imagem da besta. E eles põem em posição agora. Porque hoje a cristandade, a maioria, tem reverenciado o domingo, né? Sim. A missa é no domingo, as igrejas protestantes, seu culto é no domingo. No domingo. Tudo é voltado no domingo. As lojas fecham no domingo. Então, mas não tem aquele imposição. Não tem. Olha, quem não guardar vai ter perseguição, vai ter punição. Ainda não tem, mas vai chegar um tempo. Aí eu fico sempre pensando nessa imposição do domingo, irmão César. Como é que o domingo vai pegar os ateus? Porque os ateus não acreditam em Deus. Não quer saber que domingo é dia de Deus, sábado está na Bíblia, não. Como? O que aconteceu há uns anos atrás? Todo mundo teve uma lei e teve que colocar máscara. Tanto ateu como quem crê em Deus. Todos. Um foi por um sistema ou foi por outro. O domingo hoje está sendo lançado também como o dia da família. O dia da família, mais um ateu. Não, família está fora, não gosto. Mas é um dia de descanso sindical. Também um dia de descanso, o sindicato também vai impor. Sim. Olha, fecha para a pessoa ter um tempo livre, para ela fazer o que quiser, com a família ou ir no parque. Então vai atrair a todos. Os cristãos, os profetas cristãos, vai dizer, é o dia que Jesus ressuscitou e então homenagear Jesus. Os ateus que não crê, não, é um dia de descanso, porque as empresas estão muito assim, ganhando dinheiro, e tem que ter um dia de descanso para o trabalhador. Então todos contemplado nesse dia, né? E isso é tão sério, porque
a verdade com o erro é uma linha tênue, Sim. né? Que mal tem? Assim, as pessoas hoje, a maioria pensa assim, mas que mal tem guardar o domingo? Né? A gente vai passear com a família, vai estar mais reunido junto com a família, mas existe só um dia que Deus deixou para que a família se reunisse, para que fosse o dia de adoração a Ele. Então, não é assim, não tem mal nenhum, mas Deus deixou um dia específico. Está na lei, dentro dos 10 mandamentos, que Deus escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Eu sempre tenho levantado essa questão. Por que em tábuas de pedra? Porque pedra simboliza a eternidade. Sim. Né? A pedra, ela nunca... você até pode quebrar ela, mas os pedaços dela vão ficar ali. Não apaga, né? Não, É algo bem firme. Isso. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, é eterno. Sim. Essa lei que Deus passou para o seu povo aqui na terra é uma lei que já existia e está existindo lá no céu. Então, sabe o que eu vejo diante disso tudo? Eu vejo que Deus é um Deus tão misericordioso, cheio de amor. Por quê? Ele estabeleceu essa lei, e essa lei, ela nos protege. É para o nosso bem. Sim. Só que Ele deixou o ser humano livre para escolher. E, irmão, o domingo em si, as pessoas guardaram, não é um dia assim, olha que terrível, mas vai sair uma imposição. Sim. Que as pessoas pisem no sábado. Sim. Ou agora vocês vão ter que pisar no sábado e dizer que o sábado não tem nada a ver. E guardem o domingo. É esse o problema maior, né? Vai ser o problema maior. De querer guardar o domingo e impor que as pessoas pisem no sábado. Isso. Não guardem o sábado. Essa é a diferença. É. Deus, Ele mostra a lei de Deus e diz, meu filho, está aqui, ó, para a tua felicidade, tanto aqui nesse mundo como para a vida Sim. eterna. Isaías 66 diz que nós vamos guardar o sábado lá no Nova Terra. Lá no Nova Terra. Ele mostra essa lei, ó filho, está aqui. Sim. Ele deixa agora a liberdade do ser humano para ele escolher. Sim. Só que essa outra autoridade, que fala como Que dragão, vem com o dragão. Que é o inimigo. ele vai impor a lei dominical. Sim. Ou você obedece, ou você está fora. Sim. Nós vamos ver aqui, mais para frente, que isso vai ser muito forte. E as pessoas, elas vão ter que tomar uma decisão. É Apocalipse 13, verso 15, ó. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só. Então vai sair um decreto de morte. Quem não adorar a besta, vai morrer. E a imagem da besta A imagem da besta, domingo. é o domingo. Domingo. É o domingo. Né? Sim. Os ouvintes podem perguntar assim, mas puxa, vai ser tão forte assim? Vai ser, porque é profético, está escrito. Vai se cumprir. Então, vai ser uma imposição forçada. Por exemplo, olha só, se você aceitar o domingo, você vai poder continuar vivendo sua vida normal, vai poder comprar, vender. Só que a única coisa, querido ouvinte, você vai viver só aqui nesse mundo. Quando Jesus voltar, infelizmente, todo aquele que aceitar essa imposição, que não é bíblico, não vai ter a salvação. Vamos agora entender então, irmão, essa marca da besta, que a gente está falando domingo, mas vamos ver então o que é o selo de Deus, a marca de Deus, sinal de Deus. Apocalipse 13, versos 16 e 17 diz assim, e aí você já procura para nós, irmão César, Ezequiel 20, verso 12 e o 20. Ó, porque diz aqui, ó, Apocalipse 13, versos 16 e 17, a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, todas as pessoas, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vai sair uma lei que as pessoas vão ter uma marca. Quem não tiver essa marca não vai comprar e não vai vender. Pode ser na testa ou na mão. É interessante isso aí, né? Depois a gente pode discutir. E as pessoas hoje no mundo, na sua grande maioria, fala que a marca, é o chip. É um chip implantado na mão. Então alguns até têm medo, né?
celular, outros, tem pessoas que nem compraram mais porque tem um chip. As pessoas têm medo da tecnologia, né? Porque fala uma marca, isso foi inventado, isso é folclore, né? Que um chip na mão tem nada a ver com a marca da besta. Nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, o que é o selo de Deus. Ezequiel 20:12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o versículo 20, Ezequiel 20:20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, sábado é um sinal, o selo de Deus. O selo de Deus. E a Bíblia fala que é dado só na testa. Agora, o sinal da besta é na mão ou na testa. E a gente tá vendo que o inimigo sempre copiou Deus, né? Então, Deus tem um dia... E o inimigo quer um dia de adoração, que a gente viu na história, no contexto daqui de Apocalipse 13, que é o domingo. Então, queridos ouvintes, a marca da besta, irmão César, é o domingo. Agora, por que na mão ou na testa, irmão? Será que vai ter uma tatuagem domingo na mão? É imposição, a mão é símbolo de força. E a mente é símbolo de razão. Então, na mão ou na fronte, tanto faz. Aqueles que vão aceitar na fronte e aqueles que, eu creio mesmo que o domingo é dia de Deus, eu li na Bíblia. Não está na Bíblia, mas a pessoa, eu li na Bíblia. É mesmo, recebe na fronte. Mas aqueles que acham assim, não está na Bíblia, eu li que é o sábado, mas puxa, minha família não pode passar fome, não vai comprar, não vender, recebe na mão, por força. Na testa ela não vai receber, porque ela sabe que não é um sábado, é o sábado, dia de Deus. Sim, e não o domingo. Então as duas classes, tanto aquelas que apostataram com medo, ou aquelas que conscientemente já vai mesmo guardando o domingo, recebe na mão ou na testa. Que coisa, né? E eu quero só dizer uma coisa aqui pro querido ouvinte, que o justo vai viver pela fé. Está escrito. Vai ficar do lado da palavra de Deus. E você vai perceber, querido ouvinte, que há uma multidão que vai aceitar o domingo como um dia de adoração. E você vai perceber que são poucos que vão ficar. Mas se você olhar na história bíblica, sempre o povo de Deus é um povo remanescente. Romanos 9:27 diz assim, que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente que vai ser salvo. Não é que Deus ele escolhe certas pessoas para salvar e outras não. Deus quer salvar todos. Jesus, quando ele veio e morreu por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que ele todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer em Jesus é obedecer a sua palavra. Mesmo se você olhar e ver multidões que não querem levar a sério, por isso a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. E o pão e a água serão certas. Então vale a pena, querido ouvinte, ser fiel no que Deus deixou escrito na Bíblia, porque é o manual de sobrevivência do cristão. Então se apegue a Deus através do estudo da Bíblia, da oração, e clame ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu preciso ser fiel, eu quero ser fiel ao Senhor, me dê esse poder. E Deus vai atuar na sua vida. E faça a sua parte. O justo vai obedecer pela fé à palavra de Deus. Como o povo de Israel no mar, colocou o pé no mar e o mar se abriu. Porque ali atrás eles olharam, os egípcios, para frente o mar. Nós vamos morrer. Mas Deus falou: marchem. Quando eles pisaram na água, o mar se abriu. Sim. Que maravilha, né? Então Deus quer que a gente dê esse passo da fé. Isso. Coloque isso na mão do Senhor e aí Deus pode e vai fazer uma obra, né? E Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versos 16 a 7, diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Poder de Deus. E no final ele diz assim, que o justo vai viver pela fé. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu sei que pode ser que isso tudo é novo para você, mas está escrito, está na profecia, e Deus está convidando você a participar do povo que vai guardar e obedecer perfeitamente a sua lei nesses últimos dias. Apocalipse 12, 17, aqui está a perseverança. Apocalipse 12, 14,
Diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E Apocalipse 12, 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher, né, mulher em profecia e igreja, e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, vai haver uma perseguição? Vai haver, mas em meio a essa perseguição, Deus, Ele vai estar do nosso lado. Amém. É uma promessa que Jesus nos fez, né? Em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Alguns salmos se cumprem, né? Essa perseguição. Prepara-me uma mesa perante meus inimigos, se cumpre na perseguição. O pão e a água serão certos, assim como Deus sustentou Elias, sustentará seu povo. Também Elias foi servido pelos corvos, né? Então Deus tem várias formas para sustentar o seu povo, né? Como luzeiros no mundo. E mesmo se viermos ser mártires, Sim. mas nós vamos descer para a sepultura com a salvação garantida. Amém. Como os 3 amigos lá na fornalha, né? Se Deus vai me livrar, Nabucodonosor, não sei. Mas de uma coisa eu vou fazer, não vou adorar essa estátua. Então teve um período lá em Daniel também teve uma perseguiçãozinha e levantou-se uma imagem e mandou todos adorar. Mas 3 ficou em pé. Olha só. Você viu a minoria? Sempre foi. Deus livrou. Isso. E Deus entrou com eles na fornalha. Será que Deus pode entrar conosco, o querido ouvinte que está nos ouvindo, entrar também conosco na fornalha hoje, Jesus? Pode. E Ele quer. Né? Amém. Eis que estou convosco todos os dias. Quando eu tomo a decisão, quando você toma a decisão, querido ouvinte, de fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que mesmo eu e você, todos nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos estar sozinhos, porque a promessa, ela é garantida. Eu estou com vocês. Amém. Porque se a gente olhar para o passado, todas as pessoas que foram mártires, né, você percebe que elas morreram com paz no coração, porque Jesus estava com elas. Teve pessoas que, ao serem acendidas as fogueiras, eles morreram louvando a Deus. Cantando. Isso é tudo história que aconteceu, é verdade. Sim. Esse dia eu estava vendo uma história que uma menininha, agora eu não sei qual é a idade, 6, 7 anos, e ela percebeu que os pais estavam assim meio temerosos, porque eles estavam sendo levados para o Coliseu. E a menina disse assim: pai, fique firme, Jesus está conosco. Olha só, isso é Espírito Santo. Sim. Então vale a pena ser fiel, porque Deus vai estar conosco, mesmo nesses momentos mais difíceis, se a gente precisar ser mártir. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Olha só. Amém, louvado seja Deus. Então a marca da besta faz um contraponto com o selo de Deus apresentado por Ezequiel, enquanto a marca da besta traduz desobediência, rebelião contra Deus, adoração ao dragão. A marca se refere à obediência, adoração e submissão ao Criador, que está aí, que a gente leu Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, representando de forma específica pelo 4º mandamento da lei de Deus. Se o selo ou marca de Jesus é representado pelo sábado, e por extensão toda a lei, né, que a pessoa não vai só guardar o sábado, mas todos os 10 mandamentos, de forma específica pelo 4º mandamento, a besta faz numa contrafação à lei de Deus, exalta a observância do domingo como dia sagrado. Este aspecto na adoração se tornará fundamental e representará um diferencial visível entre 2 grupos: os fiéis a Deus, que guarda toda a lei, inclusive o sábado, Êxodo 20, verso 8 a 11, e os fiéis à besta, aqueles que guardam um domingo. Então, irmão, vai ter só 2 classes nos últimos dias. Não vai ter mais ninguém defendendo placa de igreja, minha religião. 2 classes vai ser aberta. Umas que guardam os mandamentos de Deus, uma classe bem pequena, e aquela multidão que vai estar em desobediência aos 10 mandamentos de Deus, que está em Êxodo 20. 2 classes vai se separarem. Por isso Jesus sempre deixou claro, né? 2 caminhos. Sim.
O caminho largo e o caminho estreito. O grande conflito começou no céu, caiu aqui na terra. Nos últimos dias vai ser duas classes ali. O povo que vai estar com a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus, seu exército vencedor, e aqueles que vai estar do lado do dragão, sendo iludido, né? Pelo dragão e as suas hostes malignas. Agora vamos no último texto, irmão, desse Apocalipse 13 aí. Aqui está Apocalipse 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aqueles que têm entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse número de homem não é o gênero humano. Não é? Aqui está bem claro, o número de homem. Então é um homem. É um ser mesmo, é uma pessoa, um sexo masculino. E aí fala para nós calcular o número da besta. Quem tem sabedoria? 666. Que número enigmático é esse, irmão? Será aquela tatuagem? Muitos dizem que vai surgir ainda o anticristo. Vai surgir ali em Israel. Muitos dizem que vai ser uma pessoa que vai ter guerras com bomba, a Terceira Guerra Mundial. Quem é esse 666? Se a gente vê na mitra do papado, tá lá, Vicarius Filii Dei, que significa o substituto do Filho de Deus. Olha só. Quem é o substituto do Filho de Deus aqui na terra, irmão? O Espírito Santo. Como é que um ser humano diz que é o substituto do Filho de Deus? E se você pegar esse Vicarius Filii Dei, números romanos, transformá-lo dá 666. Que coisa, né? Então, aqui nós estamos identificando, a palavra de Deus está identificando que o substituto do Filho de Deus, que é o sistema papal, é o 666. E a gente tem que deixar bem claro que isso é um sistema, né? Sim. A gente aqui não tá alegando uma pessoa, mas Sim. é um sistema que, se você vê dentro da história e dentro da profecia, é um sistema que sempre... Quem está por trás desse sistema é o próprio Satanás. Porque ele sempre quer trazer adoração para ele sempre quer quebrar a lei de Deus, ele sempre quer dizer que a lei de Deus, que Deus estabeleceu, é uma lei que ninguém pode obedecer. Então a gente vê que é um sistema e infelizmente, né, se encaixa o papado hoje. Sim. E as pessoas que estão nos ouvindo podem ficar assim um pouco chateadas. Poxa, mas nós não estamos falando aqui das pessoas, seres humanos. Sim. Todas as igrejas, todas as religiões têm pessoas boas, Sim, fiéis, cristãs. sinceras. Por isso que em Apocalipse 18, Deus fala assim, sai dela, povo meu, porque tem povo de Deus ali. 18:4, Pessoas extraordinárias em todas as igrejas. A gente, inclusive, quem tem nos ouvindo, a gente não puxa a placa de igreja. A gente Não. a placa tal, venha pra minha placa. Não. Você tem que ser fiel nessa bandeira. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Né? Então tem pessoas boas, cristãs, honestas, espalhadas em todo o planeta Terra, em todas as igrejas. E podem ser salvas. E muitas pessoas, porque alguém pode dizer assim, tá, eu estou nesse sistema terrível. E meu pai e minha mãe morreu nesse sistema. Estão perdidos então. Não, Deus não julga pela placa da igreja, Deus julga o coração. Exatamente. E tem muitas pessoas que estão em várias igrejas e elas dormiram no pó e vão ressuscitar naquele grande dia, para a honra e glória de Deus, porque elas viveram a luz que elas tinham, elas não teve toda a luz. Então, se elas forem fiéis à luz que ela teve, pessoa bondosa, pessoa cristã, cortês, ela vai se ressuscitar naquele grande dia. Louvado seja Deus. Tem até um texto que veio à minha mente que diz assim, ó, tem até uma música. Que feridas são essas? É uma pergunta que vão falar na glória. Jesus para sempre vai ter as feridas nas mãos e nos pés, né? Para vocês perceberem que Jesus passou um preço tremendo aqui. E diz assim, vão perguntar para Jesus, que feridas são essas nas suas mãos e nos pés? E Jesus responde, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então essas pessoas estão até perguntando para Jesus, que é isso nas suas mãos? Então, não sei, pode ser que tenha pessoas que nem sabem quem é Jesus, mas viveram a verdade de Jesus sem saber quem é Jesus. É verdade. E vão estar na glória. João 10, o Evangelho de São João 10:16 diz assim, Jesus falando,
Ainda tenho outras ovelhas, não deixe Olha aí. aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém. Como o irmão falou, o Alexandre aqui, nós não estamos aqui indicando e pregando placa de igreja. Sim. Nós temos aqui uma grande responsabilidade de passar para você, querido ouvinte, a verdade bíblica. Porque se eu não trazer toda a verdade bíblica para você, naquele grandioso dia, eu não vou estar salvo. Então eu não posso trazer aqui para você, querido ouvinte, como hoje acontece, meias verdades. Eu vou pegar um texto isolado da Bíblia, eu vou forçar esse texto a falar o que não está querendo dizer. Por isso hoje, infelizmente, querido ouvinte, existem tantas religiões e a palavra de Deus ela é uma só. Mas eu não posso trazer aqui meias verdades para você, porque vai cair sobre mim essa responsabilidade. Eu tenho que trazer, nós estamos aqui, por isso eu sempre tenho falado, esse programa aqui na rádio é um programa muito sério. Porque a nossa preocupação com você, querido ouvinte, é que você se prepare para a volta de Jesus. Que você busque a palavra de Deus por você mesmo, estude, pedindo, Senhor, me ajude a entender essas verdades. E pode ter certeza que se você é sincero, o Espírito Santo vai levar você a conhecer toda a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Amém. Então, nós não estamos trazendo aqui para você algo que muitas pessoas fazem, meias verdades. Não, nós estamos trazendo a verdade absoluta aqui, a palavra de Deus. Nós estamos aqui ensinando para você, dentro da Bíblia, o que Deus quer que você entenda nesses últimos dias. E a decisão que você precisa tomar, porque Hebreus 3,7. Hoje, se ouvires a sua voz, não endereça o vosso coração. Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Né? O tempo que nós estamos vivendo é um tempo crucial da história desse mundo. É tempo de nós tomarmos decisões de que lado vamos estar. Por isso, Jesus ele fala aqui, ainda tem ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Qual é o aprisco? A verdade bíblica. Né? Então, você está sendo convidado a tomar a decisão, querido ouvinte, ao lado da verdade. Ao lado da verdade. Está escrito assim, diz o Senhor. Jesus, quando ele foi confrontado lá quando ele foi levado pro deserto, não no Getsemane, né? Ele foi levado pro deserto. Sim. Lá ele foi confrontado. O diabo, ele fez algumas perguntas muito importantes para Jesus. E se Jesus não tivesse alicerçado na palavra, né, ele poderia ter duvidado de Deus. Mas Jesus, ele sempre diz assim, está escrito assim, diz o Senhor. Então nós temos que ficar do lado do que está escrito e assim diz o Senhor. E aí a promessa para nós é Salmo 91. Você pode ler o Salmo 91 na sua casa. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Jesus é o nosso refúgio, né? E fala que Ele vai nos cobrir com as suas penas, sob suas asas, seguro na verdade. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso aqui vai se cumprir na perseguição. Louvado seja Deus. Salmo 91. Então o ouvinte pode ler Salmo 91 nessa noite, que ele é um conforto e a palavra de Deus dá poder, né? Dá coragem para nós tomar a decisão ao lado da verdade. Amém. Vamos ouvir uma mensagem musical agora e que o ouvinte possa meditar nesse hino e fazer uma reflexão, né? Em seguida nós fecharemos com a oração. Amém. Mesmo sem possuir o dom de pregar, orei pelo meu melhor e Deus me ouviu, tocou em meus lábios com a brasa do altar, e então perguntou quem por mim irá. Eis-me aqui,
Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eu mostrarei aos teus filhos teu amor. Eu mostrarei aos teus filhos Querido ouvinte, teu amor. que Deus abençoe a sua decisão. Vamos fazer uma oração. Pai querido, obrigado porque, através do livro do Apocalipse, o Senhor nos mostra o tempo que nós estamos vivendo e o quanto precisamos tomar a decisão de fazer a Tua vontade, de obedecer a Tua palavra. É verdade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse Teu filho, essa Tua filha que tomar a decisão de ser fiel a Ti. Amém, Deus. Continue, Senhor Deus, guiando a nossa vida. Ajuda-nos a sermos luz nesse mundo de trevas. Despeça-nos agora em paz, com segurança. E nos ajude a estarmos aqui no próximo estudo que vai falar sobre Apocalipse 14. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.